Muito bem, nação! Temos aqui esse corte top do programa Tá na Área do canal Sport TV, falando de mais um capítulo da novela Flamengo West Ham Paquetá, galera. E aí, será que temos novidades? Alguma atualização? Toda vez que a gente traz um vídeo aqui, tem atualização, tá bom? Então, deixa o like, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são do Sport TV. Com a gente ao vivo, está na área para trazer informações do Flamengo, que já tem até lista de relacionados, estamos cientes dos desfalques e quem serão os jogadores que estarão à disposição do Felipe Luiz. Luísa, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Camila, Felipe, Abel também, todo mundo que está assistindo a gente. O Flamengo chegou agora há pouco no hotel em São Paulo, o voo deu uma atrasada porque estava chovendo muito em São Paulo, então ficou sobrevoando ali, sem poder pousar, mas está tudo certo, o avião já está lá. O Flamengo já está nesses últimos preparativos para se estrear no Campeonato Brasileiro. E aí, entre os jogadores, o destaque está para a volta do Arrascaeta e do Jorginho, que desfalcaram o time nessas primeiras rodadas do Campeonato Carioca também, Primeiras rodadas que o time principal jogou. E o Ayrton Lucas também voltou para a relação. Deve ser ali, provavelmente, o reserva na lateral esquerda. Nos desfalques, o Flamengo não vai ter o Luiz Araújo, que sentiu dores musculares, então fica ali naquele controle de carga de começo de temporada. E também o Michael e o Alan não foram relacionados por opção técnica, por outras opções ali que foram prioridades do Felipe nessa primeira lista do Brasileirão. E além deles, o De La Cruz continua ali no protocolo desse retorno, O De La Cruz vai voltar para jogar só em jogos importantes, enfim, específicos, até porque ele tem aquele problema crônico no joelho que enfrentou aí ao longo da última temporada, então o Flamengo vai tomar muito cuidado nesse retorno. Também o Danilo, que é esperado na Supercopa do Brasil no final de semana, porque estava em reta final da recuperação de uma lesão que ele teve ainda no ano passado. E o Saúl também é desfalque, e ele vai ser o desfalque por mais um tempo aí, porque está em recuperação de uma cirurgia. Mas a boa notícia para o torcedor do Flamengo é que o Arrascaeta e o Jorginho estão de volta, devem ser titulares e estavam sendo preparados justamente para essa estreia no Campeonato Brasileiro e depois para a Supercopa no domingo. Titular do Flamengo nas duas últimas rodadas do Campeonato Carioca, 2 clássicos contra Fluminense, contra Vasco, por conta até da situação que continua complicada no Campeonato Carioca. O Felipe antecipou essa estreia dos titulares, mas é uma semana muito importante. Tem um confronto contra o São Paulo amanhã, estreia do Brasileirão, e lembrando que no domingo tem a final da Supercopa contra o Corinthians. O Felipe vai ter que pensar nessa semana decisiva, depois já volta também tendo que resolver a vaga no Campeonato Carioca, tentar fugir da possibilidade de um quadrangular de rebaixamento. Fato é que ele ganha 2 nomes que elevam muito o patamar do time, Abel? Ter o Arrascaeta à disposição e o Jorginho deixam o Flamengo ainda mais competitivo do que já era com os titulares que já tinham entrado em campo nessa temporada, Grandes atrações, para o torcedor rubro-negro nessa primeira rodada de Campeonato Brasileiro, como você falou. O Campeonato Estadual fica agora um pouco de lado, porque além da estreia domingo, como lembrou a Luísa também, já tem a Supercopa contra o Corinthians. E o Arrascaeta e o Jorginho não jogaram ainda na temporada, então esse primeiro jogo amanhã, mesmo que não entrem desde o início, de repente entram no intervalo, durante o jogo, no segundo tempo, já é importante para eles começarem a pegar ritmo de jogo, Porque não jogaram ainda. Mas se a gente lembrar que o Flamengo mudou o seu planejamento, por causa da situação no estadual, e todos aqueles jogadores que entraram contra o Vasco ainda não tinham jogado e jogaram daquele jeito, o pessoal do São Paulo deve estar assustado. Se o Arrascaeta e o Jorginho vierem naquele ritmo, naquela intensidade do que vieram os outros jogadores contra o Vasco, São Paulo tem que se preocupar. Mas a gente sabe que são 2 jogadoraços. O Arrascaeta, uma temporada espetacular, talvez a melhor dele com a camisa do Flamengo no ano passado, importante em todas as competições. O Jorginho também chegou já parecendo que estava em casa no Flamengo, Outro jogador importantíssimo, como eu disse no início, são 2 grandes atrações para essa primeira rodada, principalmente para o torcedor rubro-negro de um Flamengo que todo mundo sabe, favoritaço, um dos favoritos, se não o grande favorito no Campeonato Brasileiro. É só o início do Campeonato Brasileiro, Baixo? A galera às vezes fala assim, a primeira rodada, Campeonato Brasileiro tem uma final no domingo, dá para ir, equilibrando as coisas, mas não é bem assim, Campeonato de pontos corridos tem a máxima do Guardiola, que diz que se ganha nas últimas 8 rodadas o campeonato, mas se perde nas 8 primeiras, Isso aí, e vale os 3 pontos iguais. E o Felipe deu, ano passado, uma prova disso, Ele não abriu mão do brasileiro em momento nenhum e botou o seu melhor dentro de campo. Eu acho que é isso que o Flamengo precisa fazer.
E aí vai com o seu prime, né? Com o Jorginho, a Arrascaeta. Eu brinquei com alguns amigos flamenguistas. É Prime, Gold Premium? Porque agora vai só chegar o Paquetá, né? Só falta trazer o Zico de volta e botar de falso 9 ali para completar esse Flamengo. Porque tem os níveis, tem o Black, tem o Premium, tem Não, o... mas brincadeiras à parte, Premium o Flamengo Gold. muito forte, o Flamengo favorito de novo a ser campeão brasileiro, a ser campeão da Libertadores, por conta de investimento, por conta de organização e por conta de tudo aquilo que o Flamengo envolve, né? É muita pressão que se vive dentro do Flamengo e isso acaba movendo os jogadores. Então, é isso. O São Paulo vai ter um adversário amanhã, se o Abel lembrou bem. Se os jogadores que jogaram contra o Vasco estavam alguns dias sem jogar, aí os caras, tá sem ritmo. Se o Jorginho e o Arrascaeta vier 60%, vai ser difícil para o São Paulo amanhã. E quando eu falei do Arrascaeta e do Jorginho começarem a pegar ritmo, pensando no jogo de domingo também. É importante Contra dar carga já de jogo, taça, né? É importante, o jogador ele precisa ter carga de jogo porque só o jogo te entrega algumas coisas, algumas valências. Então é importante você ir controlando, obviamente. São 2 jogadores que tiveram problemas físicos, a Arrascaeta muito menos no ano passado, mas é importante cuidar, porque no início do ano passado também fizeram o controle de carga e ele terminou muito bem o ano, né? Sim. E o Jorginho é a mesma coisa. Então são jogadores importantíssimos nesse Flamengo que brilhou no ano passado. Sabe o que eu lembrei? Lembrei agora. Sério. Não tenho certeza se foi o primeiro jogo do Crespo no comando do São Paulo, mas acho que sim. Mas foi um São Paulo e Flamengo que o Flamengo ganhou e o Crespo depois na entrevista coletiva falou assim: ainda bem que não temos o Flamengo como adversário toda a rodada. Verdade. Lembra disso? Foi na temporada Sim. passada. Eu só não lembro se foi a estreia do Crespo. Foi a estreia do Tenho quase dele, né? certeza que sim. Eu acho que o Maracanã. Flamengo ganhou 4, foi de 4-0, mais ou menos isso. Não me lembro o placar. Não, Mas placar eu eu não lembro, mas foi a mas estreia Gol- do Crespo. Gol do Alacian, Foi a eu estreia lembro. do Crespo, Foi a né? estreia do Crespo. Mas foi isso que ele falou. Ele falou, olha, não tem jeito. Depois, Ainda bem se que não me engano, temos até o acho que Flamengo o Crespo como faz uma adversário. sequência positiva, né? Sim, depois desse Flamengo, né? Depois dessa derrota, tem um período de invencibilidade, mas estreia... E agora ele estreia quase no Brasileirão. de novo. Com esse fantasma pro Crespo, pro rubro-negro, já nessa estreia de Brasileirão. Agora, Luísa, Felipe Baixa trouxe aqui, já falou um pouquinho desse tema e é, né, obrigatório. Foi 2-0 para o Flamengo, cara. Foi no dia 12/7 de 2025. Fazer essa pergunta sobre Paquetá e essa expectativa até de tê-lo já, quem sabe, para a final no domingo, para a decisão da Supercopa? A palavra que eu mais ouço atualmente é... E o Paquetá, né? Paquetá. Tá puxado. Mas vamos lá, o Flamengo já tá... Tipo aquela música do Pichote, né? Meu amor, não consegui dormir direito. Por favor, diz que vai voltar pra mim. Porque o Paquetá já tá nessa expectativa de voltar. O Flamengo também já tá na expectativa de ter ele de volta. E tá nesse impasse, o último impasse nessa negociação, que essa última parcela. É, na verdade, o parcelamento dos valores, né? Porque o Flamengo e o West Ham já chegaram a um acordo pelo valor total da operação, que passa ali dos 41 milhões de euros. E, enfim, já definiram também qual valor será à vista, mas debatem como será esse parcelamento, que a princípio acontece até 2028. E aí, esse impasse final, né, a última coisa que falta definir qual é o primeiro valor dessa parcela de 2026. Ou seja, o Flamengo vai pagar um valor à vista, que está definido, depois uma primeira parcela em 2026 ainda, e aí em 2027 tem mais parcelas e depois em 2028 termina esse pagamento. Isso tudo a princípio, na última conversa que teve, foi nesse sentido. E aí o West Ham quer receber um valor maior esse ano ainda e depois deixar para os próximos anos uma quantia mais baixa aí do que vai faltar para completar esses 41 milhões de euros. Essa é a última questão que falta nessa negociação, mas assim, não é uma questão pequena. Por quê? Porque o West Ham entende que já flexibilizou muito de algum lado, porque aceitou liberar o Paquetá imediatamente, aceitou também um valor mais perto do que o Flamengo queria pagar, e o Flamengo também entende que já flexibilizou, porque inicialmente queria pagar 35 milhões de euros fixos e mais 5 milhões em metas, né, em bônus, enfim, e já chegou aos 41 milhões fixos. Então, todo mundo já abriu mão ali de alguma coisa. O Flamengo entende também que não pode esticar muito mais a corda, porque tem compromissos a cumprir aí até o final do ano, e isso, de alguma maneira, comprometeria esse planejamento do Flamengo até dezembro, né? Então, o BAP ali internamente já não admite muito mais aumentar esse valor que está oferecendo nesse momento.
E o West Ham também tem seus interesses próprios, né, de fair play financeiro, de investimento para a temporada, está lutando contra o rebaixamento, enfim, uma série de questões aí pode ser, imagina se for rebaixado na Premier League, o investimento para o próximo ano também cai, uma série de coisas que os dois clubes colocam aí nesse cabo de guerra também até definir. Então, por enquanto, está nessa, é uma negociação muito dinâmica, né? Então, a gente às vezes traz alguma notícia de manhã, de tarde já muda tudo, já a negociação já está num outro estágio, porque, lógico, é algo muito que vai e volta o tempo todo, o Flamengo tenta aqui de um jeito, o West Ham tenta ali de outro. Essa negociação é importante lembrar que começou com o West Ham batendo o pé para receber em 18 meses. O Flamengo tentava em 36. No final, chegaram a esses 24 meses. Então, o consenso nesse momento é o valor total da operação, que é de um pouquinho de mais de 41 milhões de euros, e também nesses 24 meses o pagamento. Agora, o que se debate é como serão essas parcelas, né? Quanto o Flamengo vai pagar ao longo dessas parcelas, e aí, por enquanto, está nisso. Ah, Luiz, a negociação pode melar? Sempre pode, porque se ninguém chegar a um acordo e ninguém flexibilizar, não tem o que fazer. Mas todo mundo tenta que tenha o final feliz. Então, vamos ver se nas próximas horas, enfim, nos próximos dias, a gente consegue ter uma notícia boa para dar para a torcida, porque pode acreditar que todo mundo está querendo a resolução desse negócio o quanto antes. Antes da gente se despedir, a questão da liberação imediata, então, está definida, está resolvida? Está definida também. Eu esqueci de citar esse ponto, né? No fim das contas, o West Ham e o Flamengo chegaram a esse consenso. E aí também isso pesa, né? Porque como o West Ham queria ele até o final do campeonato inglês, aí já cedeu também. E aí a quantia aumentou. Enfim, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Daqui a pouco todo mundo chega num consenso. Lembrando que a vontade do Paquetá tem sido fundamental para essa negociação, Andy, porque ele fez uma forcinha ali, né? Para o West Ham admitir essa negociação agora. Enfim, ele quer muito vir para o Flamengo, quer muito vestir a camisa do Flamengo de novo. Recebeu outras propostas mais vantajosas da Europa, mas ele quer o Flamengo e o Flamengo quer muito ele. Então vamos ver se esse final feliz sai. Tá certo, Luísa. Obrigada, então, pelas informações. A gente segue atualizando no GE. Globo. Pode ser que o Paquetá chegue até a tempo de decidir essa Supercopa, de estrear na Supercopa na decisão contra o Corinthians no próximo final de semana. Só corrigindo, 2-0 foi o placar da estreia do Crespo. São Paulo e Flamengo, hoje o Luiz Araújo e o Wallace Ian. 2-0 vitória do Flamengo. Na estreia do Crespo, eles se reencontram, então, nessa quarta-feira, jogo das 9h30 da noite. Falei de Flamengo e Corinthians, decisão da Supercopa. O Corinthians enfrenta o Bahia. Muito bem, temos aqui a provável escalação do Flamengo. Arrascaeta e Jorginho voltam ao time para a estreia do Brasileirão, cara. Vamos lá então, deixa eu só separar aqui, ó. Escalação do Flamengo, Arrascaeta e Jorginho voltam ao time para a estreia no Brasileirão. Felipe Luiz deve ter formação titular em campo pela primeira vez em 2026 diante do São Paulo. O Flamengo terá quase força máxima à disposição pela primeira vez na temporada. Arrascaeta e Jorginho devem ser as novidades de Felipe Luiz na estreia do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo nesta quarta-feira no Morumbi, às 21h30, horário de Brasília. Felipe Luiz só costuma passar a escalação para os jogadores no dia da partida, mas a tendência é que o treinador escale o que tem de melhor, podendo ter a formação titular em campo pela primeira vez em 2026. Luiz Araújo é desfalque com dores musculares. Michael e Alan não viajaram por opção técnica. O provável Flamengo tem Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Eric Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, Gonzalo Plata, Carrascal e Pedro. Samuel Lino é dúvida, Bruno Henrique é dúvida também. Samuel Lino é fraco, né? Tá aí o Jorginho na foto, tá de volta ele e o Arrascaeta para fortalecer o nosso Mengão. Valeu, galera. Tamo juntos. Deixa aquele like para ajudar, para fortalecer. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Fui!